Oi, Maria Oliveira, bom dia. Tudo bem? Oi, eu aqui na frente do computador de tudo e ainda me atrasei. Mas que bom. Tamo aí, né? Vamos começar. Bom dia. Ah, cheiro de boneca, Gilsônia. Gilsônia, acertei? A Bruna, bom dia, Bruna. Tudo jóia? Bom, né? Glória a Deus por mais um dia. Por mais um dia cheio de oportunidades, cheio de coisas que a gente pode fazer. A gente precisa aproveitar muito bem o nosso dia, né? A gente precisa aproveitar o nosso dia. Macapá, ó, Bruna, tá longe, que gostoso. Seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda. Não lembro de ter visto teu perfil aqui outros dias, mas às vezes eu não consigo ver todo mundo, né, que entra. Mas que joia, que bom que você está aqui. Então, hoje nós vamos compartilhar ali mais um pedacinho, né, do livro de Tiago. E eu quero já começar lendo aqui com você esse livro. Josiane, tudo bem, Josiane? Bom dia, bom dia. Terça-feira, né? Nossa, dia 31, último dia do mês de agosto. Meu Deus, Maria Oliveira, quantos anos ela tem? Vamos orar por ela, né? Que Deus abençoe, que ela se recupere, né, desse mal, porque é uma situação que, infelizmente, muitas famílias estão passando, né? Perdi, agora que eu entendi. Eu achei que ela tinha diagnosticado só com a Covid. Ô, Maria Oliveira, Deus te console, coração. Ontem, ô Senhor, imagina o tamanho da dor, Maria Oliveira. Imagina o tamanho da dor. Deus te abençoe e console, porque é só Ele, né, para guardar o nosso coração da tristeza, da revolta, porque não é a dor da perda é uma dor muito terrível, né? Ela atravessa a gente, é muito terrível. Mas que você possa, do teu coração, no Espírito Santo de Deus, né? Ser grato ao Senhor por todos esses anos que ela passou com vocês, por todos esses anos que ela teve com vocês e cumpriu a missão dela, né? Isso que é o mais precioso, a gente é, voltar para com Deus, cumprido toda a nossa missão, ela deixou aí toda uma geração, né? Toda uma geração a partir da vida dela. Louvado seja Deus pela carreira dela, né? Cumpriu a carreira. Louvado seja Deus. Alessandra, tudo bem, Alessandra? Tecer Artes, Campos, tudo bom, a Rosângela? Que bom, glória a Deus, né? Vamos ler ali o primeiro versículo desse capítulo 4 de Efésios. Ele fala muito, Paulo fala muito do amor ao próximo aqui, né? Da importância da gente perdoar, da gente amar uns aos outros, que é a recomendação que o próprio Senhor Jesus nos deu, né? Ele fala assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele está falando aqui para a igreja de Éfeso, para aquelas pessoas que já tinham conhecido a palavra de Deus, que andem segundo essa palavra, que andem segundo o chamado que Deus colocou no coração de cada um de nós, né? Que bom, Alessandro. Fico bem feliz, né? Ontem foi um dia bem especial, glória a Deus. E hoje tem mais, né? Mais trabalho. E aí ele dizendo ali, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportai-vos uns aos outros não é naquele sentido assim, tenho que suportar essa pessoa, né? Não é nesse sentido, mas no sentido de dar suporte para aquele que precisa, sustentar aquele que não tem uma fé ainda para andar em retidão, para servir ao Senhor. A maioria das situações que a gente passa, das pessoas que nos atacam às vezes, né? Que agem de modo errado para com a nossa vida, ou até mesmo para com a vida delas, elas têm
motivação no coração dela, a falta de fé, o egoísmo, quando a pessoa precisa se defender por ela mesma e acaba colocando os pés pela mão, como a gente fala, né? Ela está agindo por ela mesma. Ela ainda não conseguiu descansar no Senhor, não conseguiu ter longanimidade ainda no espírito dela para descansar em Deus, para esperar que o Senhor seja a nossa justiça, que Ele opere naquilo que a gente não pode resolver, né? Então, está narrado aqui na palavra de Deus o dom do Espírito Santo, né? E a longanimidade é a mansidão, humildade, esses adjetivos aqui, a mansidão, longanimidade, são fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, a Bíblia fala o fruto do Espírito Santo, e não os frutos do Espírito Santo. Chama de dons também desse Espírito. Mas ele é como uma laranja, né? Um fruto com vários gomos. Então, é uma coisa só. Você, para ter o fruto do Espírito Santo, você tem essas características, a paciência, o amor, a perseverança, tudo isso são fruto do Espírito Santo. E ele falou que a gente precisa andar digno da vocação ao qual a gente foi chamado. Nós fomos chamados para ser santos, separados para andar com Deus. Então, a gente precisa andar segundo o Espírito Santo de Deus. Mas às vezes a gente dá umas desviadas, a gente desliza, né? E assim, da mesma forma, outras pessoas também fazem isso. Não conseguem ainda deixar ser cheio da plenitude de Deus, andar 100% em retidão. Então, da mesma forma que a gente erra, que a gente também precisa perdoar aqueles que erram, aqueles que tropeçam, né? Tem uma parte que fala muito parecido com isso ali em Colossenses, é um pouquinho para frente aqui do livro de Efésios, Colossenses no capítulo 3, versículo 11. Paulo dá a mesma instrução lá para a igreja de Colossos e ele fala assim, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, como alguém tenha motivo caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor perdoou, assim também perdoai-vos. Mais uma vez ele dizendo, né? Suportai-vos uns aos outros, dá suporte, ajude aquele que precisa. E se você tiver alguma queixa de alguém, perdoe. A melhor coisa que a gente faz é liberar aquilo que está preso dentro de nós, aquele sentimento que está preso dentro de nós. Deixa embora, deixa passar, né? Perdoa, assim como Deus nos perdoa. Então, da mesma forma que nós temos falhas diante de Deus, porque a gente ainda não está aperfeiçoado totalmente no amor, nós não somos perfeitos, né? Como nós já falamos outros dias, a palavra perfeito, ela quer dizer feito por completo, né? Acabado. Então, nós não somos acabados, nós não somos um ser acabado, nós ainda estamos em processo de construção todos os dias. E assim como nós não somos perfeitos, a gente precisa ser tolerante para com aqueles que também, como nós, não são perfeitos. E assim como Deus nos perdoa, a gente precisa perdoar aqueles que nos ofendem, né? A gente repete muito isso na oração no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E às vezes a gente tem tanta dificuldade para perdoar. É preciso perdoar, porque Deus fala isso, que da mesma forma que nós somos perdoados, a gente precisa perdoar. Tem uma parte que é muito sério, já que o assunto entrou ontem, né? Hoje, né? Nessa questão do perdão, eu quero ler ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, que é no 11. Marcos, capítulo 11. Ver se é isso mesmo. Aonde a palavra fala, isso mesmo, só que bem no finalzinho aqui do versículo, eu vou ler aqui as palavras de Jesus no capítulo 11 do livro do Evangelho de Marcos. A partir do 22 ali, Jesus fala assim: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele.
Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É muito sério isso, porque por que Jesus tocou nesse assunto? Quando ele estava falando de oração, né? Ó, ele está dizendo que tudo que a gente pedir, né, segundo a vontade de Deus, e crer no nosso coração que assim será feito. Está dizendo, creia naquilo que você está pedindo, creia que ele está ouvindo aquilo que você está falando, e assim será feito. Se você disser esse monte, sai daqui, lança-te lá, ele vai, né? Então, e por que ele tocou no assunto do perdoar as vossas ofensas uns aos outros ali, assim como Deus perdoa? Porque se você não perdoa, então pouco Deus pode te perdoar. Por que ele tocou nesse assunto justamente quando ele estava falando que tudo é possível, aquele que ora, que fala com Deus e que crê? Porque a palavra diz em outro lugar que o que causa separação entre nós e Deus é o pecado. Já deve ter ouvido isso, né? O pecado causa separação entre nós e Deus, porque Deus é santo. É santo, 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 como a palavra fala, né? O, e o se nós estamos separados de Deus pelo pecado, Deus não pode nos ouvir, nós não temos acesso a Deus por conta do pecado. Nós somos pecadores o tempo todo, a palavra fala isso, que aquele que diz que não tem pecado já está pecando porque é mentiroso, né? Fala lá nas cartas de Pedro. Então, como que pode? Se a Bíblia fala que nós somos pecadores, né? E aí fala que o pecado causa separação entre nós e Deus, e ele fala que Deus nos ouve, então como que junta tudo isso? Nós somos pecadores e a separação que causa a nosso afastamento de Deus, o pecado que causa a separação de nós para com Deus, é aquele pecado ao qual a gente não se arrepende, aquele pecado que você é convicto de que é certo e você permanece naquele pecado. E quando a gente confessa os nossos pecados, a palavra fala, que tá vindo tanto versículo na minha cabeça que eu não sei qual que eu falo primeiro. Tô gaguejando aqui. Mas a palavra fala no livro de João. Ele fala assim: Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Bem no primeiro capítulo. Agora eu não vou lembrar se é o 1 João, 1 Pedro, mas ele fala isso. Deixa eu ver se é 1 João. Bem no 1 João 1,9, isso mesmo. Ó, se confessar-vos os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Né? Então a gente precisa confessar os nossos pecados para que nós possamos ser purificados de novo no sangue de Jesus Cristo e com isso ter acesso a Deus. Então, quando a Bíblia fala ali, quando Jesus está falando que a gente precisa perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam, da mesma forma como Deus nos perdoa, é um mandamento. Porque o segundo mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus deixou 2 mandamentos principais. Amar a Deus sobre todas as coisas, que resume todos os 4 primeiros da lei de Moisés, né? E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo, que resume todos os outros 6, né? Dos 10 mandamentos. Porque quem ama ao próximo como a ti mesmo não vai roubar, não vai furtar, não vai matar, não vai cair em adultério, né? Não vai fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para você mesmo. Então, quando a gente não perdoa, a gente comete pecado. E esse pecado nos afasta de Deus. Aí ele não pode ouvir e atender as nossas orações. Olha só que complexo. Mas é isso que Jesus está falando aqui, né? E tende fé em Deus, porque em verdade vos afirma que se alguém disser esse monte, ergue-te daqui, lance-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele, né? E no mesmo trecho, ele continua: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeis, e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoar-vos, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas.
e aí é inútil a tua oração, né? É muito sério isso. A gente precisa cumprir, por isso que Jesus deixou ali para nós, né? A oração do Pai Nosso, que a gente conhece tanto, como o ensinamento de como orar. A hora que os discípulos perguntaram, mestre, como que a gente fala com Deus, né? Como que a gente ora? Ele fala assim, quando você for falar com Deus, entra no teu quarto, fecha tua porta, né? Ninguém vê, né? Não precisa se mostrar, né? Não, não tem essa necessidade, é a gente com Deus, né? E diga assim, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Olha, isso é tão lindo, né? A gente está pedindo para que o reino de Deus venha sobre a terra, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É muito importante isso, porque a gente vê tanta coisa ruim nesse mundo algumas pessoas deixam de crer em Deus por conta de achar que Deus, por causa das dificuldades que estão à nossa volta. Fala assim, olha, se Deus existisse, por que está acontecendo isso? Por que tem tanta coisa ruim? Por que nos acontece coisas ruins? Se Deus existe, se Deus é bom, né? É, as pessoas vivem alheio a essa vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como diz na palavra. Mas a gente precisa viver essa vontade de Deus, precisa deixar Deus fazer a vontade dele na terra, como ela é feita lá no céu. E a oração que Jesus pediu para a gente orar, repete isso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é no céu, para que as coisas vão bem aqui também, como as coisas vão tudo bem lá no céu, lá tudo harmônico, né? Lá tudo está funcionando. Então, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como é no céu. Aí ele fala para a gente pedir, né? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E logo em seguida ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e nos livra de todo mal, né? Nos livra de todas as coisas ruins que estão por aí. Dá-nos o livramento. Às vezes Deus não pode impedir que as coisas ruins aconteçam sobre as nossas vidas, né? Como a perda do ente querido. Porque faz parte do plano de Deus, do propósito maior. A gente não conhece, mas há um tempo estabelecido para todas as coisas sobre a terra. E quando a gente cumpre esse tempo, a gente volta para com Deus. O que a gente precisa é viver a nossa vida nas mãos do Senhor, viver na dependência dele, para que a gente possa cumprir todos os nossos dias e não ir antes do tempo, né? Porque Deus tem um propósito para tudo aquilo que a gente tem que passar, para que as nossas atitudes não tenham consequências de morte sobre a nossa vida. A palavra diz assim: o salário do pecado é a morte, né? É um provérbio bem duro, até se a gente for olhar, né? O salário do pecado é a morte. O que está dizendo isso? E tudo aquilo que você, quando a gente trabalha, a gente recebe um salário como consequência do nosso trabalho. E aí ele fala assim que o salário do pecado é a morte. Quando a gente comete pecado, quando a gente anda em pecado, quando a gente se acostuma com aquele pecado e tem ele como certo na nossa vida, o que a gente recebe sobre isso é morte, sobre as nossas vidas. Então a gente vê pessoas que morrem antes do tempo, que morrem cedo demais, né? Muitos, não vou dizer que são todos, porque Deus também pode ter um brevíssimo tempo como propósito na vida de alguém, né? Já vi muitos casos de crianças que partem tão cedo, né? Às vezes vivem 24 horas e causa uma transformação imensa naquela família, imensa, né? Aconteceu isso na minha família e a gente vê assim, puxa, cumpriu o propósito dele, né? Em 24 horas ele cumpriu o propósito dele na Terra, né? Então Deus sabe todas as coisas, mas a gente precisa andar em retidão para que a graça do Senhor nos alcance, para que Ele nos livre de todo o mal, para que a gente possa cumprir todos os nossos dias aqui na Terra e morrer, né? Como a palavra falou lá, e morreu Abraão, né? Farto de dias, né? Farto de dias, viveu tudo que tinha que viver, deixou uma geração inteira, né? Como descendência. Essa é a vontade do Senhor. Quando Ele olha para você, Ele vê nações, Ele vê uma geração inteira que veio através de você. Como Ele falou para Abraão, né? Olha para o céu, conta as estrelas, né?
E é possível contar as estrelas? É, assim como as estrelas do céu vai ser a tua descendência, falou para ele, né? Ele era só ele e a esposa, e ele viveu 25 anos com a esposa, e ele não teve filho porque ela era estéril, né? E Deus fala para ele: olha para as estrelas do céu, olha, maior do que elas vai ser a tua descendência. E ele acreditou. E ele andou segundo o propósito de Deus, porque ele acreditou naquela palavra. E Deus deu um único filho para ele, que foi Isaac, né? E aquele filho foi o pai ali de mais dois filhos, e daqueles dois, engraçado, né? Que cada um deles ia casando com mulheres estéreis, se você for ver a Bíblia. É muito interessante, né? E Deus fala assim, para que se cumpra o tempo, para que o tempo determinado. Então Deus deu aquela promessa de Abraão e fez Abraão esperar ali 25 anos para daí cumprir aquela promessa na vida dele, de dar um filho dele que seria a descendência toda maior do que as estrelas do céu, né? Mas tinha um tempo certo para Isaac nascer. Tinha um tempo certo. Ele vinha à Terra com aquele propósito de gerar toda a tribo de Israel toda, né? De um povo que Deus escolheu para ensinar aquele povo, para que a partir daquele povo todas as nações da terra fossem alcançadas, que é o que aconteceu conosco, né? Jesus, ele é descendente ali da tribo de Judá, que é um dos filhos de Jacó, que é filho de Isaac, né? Então, da descendência de Abraão. Então, nós podemos conhecer ao Senhor por conta dessa promessa que foi dada lá a Abraão, quando só era ele e a esposa dele, né? E ela era estéril. Então, Deus tem um plano e um propósito para todas as coisas e tem o tempo certo para que cada uma delas aconteça, né? Louvado seja Deus por isso, que Ele nos encha da graça e do favor dele e da fé, para que a gente saiba esperar nele aquilo que não cabe a nós resolvermos naquele momento, e para que a gente tenha a sabedoria de discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que é o que a gente tem que fazer, né? Porque tem a nossa parte, como a palavra fala, né? Esforça-te que eu te ajudo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que cabe a nós fazer, Deus não vai fazer por nós. Mas aquilo que não cabe a nós, a gente precisa descansar nele, porque ele está cuidando de todas as coisas. Amém? Beijo grande para você. Eu vi que bastante gente entrou aqui, deixa eu olhar, tive bastante comentário, né? Não dá para. Se eu me distraio aqui nos comentários, eu me perco às vezes no que eu estou falando. Mas eu amo quando vocês participam, é muito bom, né? É porque a gente tá compartilhando da palavra, né? Da mesma forma que a oração não é um monólogo, mas é um diálogo, né? A gente conversa com Deus, a gente precisa parar para ouvir o Senhor. Aqui também a gente está compartilhando, então quero que vocês compartilhem também o que Deus está falando no teu coração. Isso engrandece, enriquece a vida uns dos outros, né? A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. A Elaine falou bem isso mesmo. A palavra fala isso, e essa vontade é o que Ele quer que seja feito aqui na terra. O bom, o perfeito e o agradável, né? E a gente precisa clamar isso a Deus, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. A Rosângela, muito grata, né, por ter feito por mim. Amém. Eu fico muito feliz por isso, Rosângela. Esse momento aqui, nossa, tem me curado tanto, curado tanto. Louvado seja Deus por isso. Honrando o pai e a mãe, para que vivamos longos dias sobre a terra. É verdade, isso é outra palavra muito verdadeira, né? É um dos únicos mandamentos que vem com uma promessa, né? Honrai pai e mãe, para que tenha longa vida sobre a terra. É muito importante a gente ser grato por tudo aquilo que eles fizeram por nós, né? E ao dia em que eles não vão estar mais aqui, a gente precisa honrar eles em vida, né? Não adianta depois fazer aquelas lápides, né? Frondosas aqui. Tem um cemitério aqui em Curitiba que é um luxo só, né? É claro que é uma demonstração de um carinho, mas tem muitas pessoas que só conseguem receber honra nesses momentos, né? Isso é triste. Muitos pais que só conseguem receber honra nesse momento. Glórias ao Senhor, né? Eu acho que eu vi aqui todos os comentários. A Josiane falou, né? Amo demais as devocionais, né? É muito bom. Nossa, louvado seja Deus, louvado seja Deus.
Eu vinha orando tanto, pedindo ao Senhor para Ele organizar a minha rotina, porque a minha vida é assim, né? Eu vou fazendo, e daqui a pouco eu não descanso nunca, e eu não tenho sábado, não tenho domingo, e eu ia fazendo, e aí o corpo vai padecendo, vai cansando, né? Porque eu não tenho mais 19 anos, né? Às vezes eu penso que eu tenho, mas eu não tenho. E o corpo já não acompanha tudo aquilo que você quer fazer. Aí vem o cansaço, aí começa a cair cabelo. Sabe? Nossa, eu falei, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu preciso organizar o meu dia, preciso organizar melhor a minha vida, eu preciso ter tempo para fazer outras coisas além de trabalhar, né? E aí o Senhor começou a me dar esse direcionamento, começou a me ensinar, porque eu não acordava tarde, né? Eu acordava 7h30, 7 horas, 7h30 era o meu horário, assim. Mas eu dormia muito tarde, 1 hora, 2 horas da manhã. Aí eu já acordava cansada. Aí eu embolava meu dia todo, porque eu estava cansada, eu estava lenta, né? Eu não conseguia fazer render as coisas, não dava conta de fazer tudo que eu tinha que fazer. No outro dia, daí ia dormir preocupada, porque daí já ia deitar tarde. No outro dia acordava cedo, cansada de novo, e aquilo ia virando uma bola, uma bola, uma bola. E aí o Senhor começou a colocar isso no meu coração, porque eu já tinha esse desejo, né? Falar da palavra dele e, e como que eu ia fazer isso, né? No momento tinha que ser um horário assim que eu pudesse fazer todos os dias. E aí, na hora, veio um versículo na minha mente, né? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu falei, puxa, senhor, 3,16 é meio demais, né? Mas então, 6h16, 6h16 é um bom horário, né? E aí eu comecei a levantar às 5 e pouquinho, né? Nos primeiros dias, assim, com a cara tudo inchada. Falei, meu Deus, né? Vamos lá, vamos lá. Graças ao Senhor, né? Nós já estamos indo aí para desde abril, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, já para 5 meses já me habituei. Hoje eu acordo até antes, né? Do horário. E aí chega 9 horas da noite, já estou caindo de sono, né? Então durmo cedo, acordo cedo. Minha vida rendeu muito. Chega às 6, 7 horas da noite, na maioria dos dias, né? Que não seja nesses momentos que a gente está fazendo alguma coisa, alguma atividade especial, mas na maioria dos dias, chega 7 horas da noite, não tenho mais nada o que fazer. Eu falei, ué, que estranho. Daí agora o que eu faço? É muito bom. Deus, ele organiza toda a nossa vida. A gente precisa recorrer a Ele naquilo que a gente não pode. Você vê que você não pode fazer. Eu não tinha como me corrigir a mim mesmo, não tinha a menor ideia de como fazer isso. E Deus me deu essa direção, além dele me alimentar ali com a fé, porque quando você está falando, né, você está tornando mais real tudo aquilo que está dentro de você. É muito importante esse compartilhar da palavra de Deus, né? Faça isso sempre que você tiver oportunidade, sempre que você tiver oportunidade. É muito rico isso. Então, Deus me passou a limpo, né? Eu estou muito feliz, louvado seja o Senhor, porque Ele tem transformado a minha vida, né? Em todos os sentidos, né? É maravilhoso. A Elaine está falando ali, né? Amada, lembra da aliança do Senhor, o sábado do Senhor nos traz grande alegria, foi santificado e consagrado, pois precisamos desse descanso semanal, o sábado, um dia especial. Exatamente, exatamente, e a gente precisa, nosso corpo não suporta. Deus criou o dia, um dia de descanso, né? A gente precisa descansar. E, é uma verdade. Então, tenho passado por isso, a cabeça de quer fazer tudo, mas o corpo não aguenta. Bem assim, né, Solange? É uma frustrante. Mas lá até isso em Isaías 41, né, que Deus fala que ele renova as nossas forças, né, e nos faz vigorosos, né, para voar como águia. A águia tem uma história tremenda, né? Numa certa altura da vida dela, ela se renova completamente. E Deus usa muito dessas figuras de linguagem para nos ensinar através daquilo que é real para nós, da natureza, né? Ele está falando que ele renova as nossas forças e nos faz voar, né? Assim como as águias são renovadas, ele também nos renova. Até isso Deus faz, renova as nossas forças, corrigindo os nossos hábitos, né? Esse hábito que a palavra diz ali, né? Que a noite foi feito para o descanso, o dia para o trabalho. É muito importante isso. Nosso organismo funciona
dessa forma. Tem hormônios e substâncias que são produzidas somente no período da noite. Então, se a gente não está dormindo, não está produzindo isso que precisa, que o nosso corpo precisa. Então, tudo tem um propósito, né? E a gente precisa respeitar o nosso corpo, cuidar. Ele é templo do Espírito Santo. Então, Deus é perfeito. E ele dá instrução para tudo. A palavra de Deus é literalmente, né, um manual ali do ser humano. Tudo que a gente precisa para viver bem nessa terra está escrito na palavra. O nosso testamento, né? A gente precisa conhecer o teor desse testamento para tomar posse da nossa herança. Amém? Beijo grande para você. Até amanhã, então, né? 6h16, estamos aqui novamente, se Deus quiser.